Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Pereira, sou CIO da Sinqia. Hoje nós vamos falar de segurança digital no mercado financeiro. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui está. O mercado financeiro é um mercado, por natureza, bem seguro. As empresas já fazem investimento muito grande. Então, meu objetivo aqui não é ensinar como o mercado financeiro tem que fazer a segurança do seu ambiente, mas sim algumas dicas, alguns detalhes que muitas vezes, por excesso de confiança, a gente esquece de fazer no dia a dia. E outro ponto que eu quero levar em consideração é o momento atual que estamos vivendo. Bom, então nessa agenda nós vamos falar o cenário atual, alguns exemplos de problemas que a gente está tendo ultimamente, maiores preocupações que a gente tem hoje no nosso dia a dia e algumas recomendações que eu fiz um resumo do que eu encontrei no mercado. Cenário atual. Vamos começar. Nós estamos em 2020. Vamos voltar lá no início do ano. No início do ano, a gente começou um ano cheio de promessas, cheio de planejamento, só coisas boas, o Brasil crescendo, vários problemas que a gente teve nos anos passados superados. E aí, em um certo momento, a gente começa a ouvir um tal de Covid, de coronavírus, China, opa, problemas, muita gente infectada, mortes, a Europa, a América do Norte, e em um momento isso chega no Brasil. Então a gente começa a entender o seguinte, opa, tem alguma coisa que veio para transformar esse ano num ano diferente. E aí a gente começa a achar o que a gente faz, e é muito rápido o processo. Não dá tempo de você sentar, de planejar, de entender quais ações que tem, contratar uma consultoria para te apoiar, então as coisas vão acontecendo muito rápido. Então quando chega aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente fala, opa, temos que nos isolar, temos que sair das empresas e começar a trabalhar em casa. Como é que faz isso? Então a gente começa a ter um home office forçado, que a gente denomina de home office forçado. Ou seja, de uma hora para outra, em 2, 3 semanas, as empresas tiveram que tirar todo mundo que estava no escritório e começar a colocar dentro de casa para trabalhar. E aí a gente começa a ter N problemas em cima desse modelo. Primeiro, várias empresas não estavam preparadas para isso. Várias empresas não tinham um modelo de home office na sua empresa. Eu vou dar alguns exemplos que a gente ouviu no mercado. Então, vários clientes nossos nos ligaram e falaram assim, olha, a gente não tem notebook para os funcionários trabalhar. Vocês têm como emprestar notebook para a gente? Outra coisa, a gente não tem como eles conectarem na empresa, a gente não tem VPN, a gente não permite isso. Vocês conseguem ajudar a gente a fazer a VPN, a fazer linhas seguras, a conseguir as pessoas trabalhando? Então, quando você fala, olha, a gente está falando só de tecnologia. Imagina as pessoas, elas estão acostumadas, elas sabem como é que é trabalhar de casa, sabem que tem que ter uma rotina, sabem que os filhos não podem atrapalhar, porque os filhos também tiveram que deixar as escolas e ir para casa. Ou seja, não é só tecnologia, são pessoas envolvidas ali, é uma família inteira mudando. É todo mundo se adaptando ao mesmo tempo e funcionando, e as empresas precisando funcionar. E aí começa a surgir N problemas em cima disso, tá? Um dos problemas, tá? Como muitas empresas não tinham infraestrutura necessária, os profissionais tiveram que ser orientados a usar os equipamentos pessoais. E aí eu te pergunto, você conhece esse equipamento? Você confia nele? Você acha que esse equipamento é o melhor ambiente para o seu profissional trabalhar? Além disso, tá? Começamos a ter um aumento de uso da internet pessoal. E a gente começa a ouvir, nossa, mas minha internet, eu nem tinha internet em casa, eu estava usando o 4G do celular, eu sempre usei o 4G, funcionou. Ah, minha internet funcionou, mas nesse momento está todo sobrecarregado. Então, como é que eu trabalho? Eu preciso conectar na empresa. E começamos a ter vários problemas em cima disso, tá? Então, com o uso de equipamentos, com as pessoas indo de uma hora para outra no home office, para o uso de equipamentos pessoais, com o aumento de uso de internet pessoal, a gente começa a ter aumento de fraudes e ransomware, que é um tipo de ataque cibernético que ocorre em cima das pessoas. Então a gente começa a ter um cenário caótico no primeiro momento, principalmente para quem não estava preparado. Vamos dar alguns exemplos disso, tá? Eu vou pegar alguns exemplos de empresas aqui que estão públicas na internet, vou tentar ocultar algumas informações que são mais sigilosas, mas em outras eu vou mostrar. Um exemplo, tá? Uma empresa aí que ninguém conhece, né? Teve problemas sérios de conectividade na sua plataforma de videoconferência. Então, assim, opa, olha para você ver, uma empresa que com nome no mercado teve problemas. E assim, mas isso não existia antes, sempre existiu. Mas nesse momento a quantidade de ataques cresceu muito. E as pessoas antigamente estavam dentro das empresas, com a proteção da empresa. Hoje já estão nas casas dela com uma infraestrutura frágil. Então começaram a ter problema.
E não é só isso, tá? Sempre tem o lado, o cara que quer ainda aumentar esse problema. Então, vários viram isso aqui como oportunidade e começaram a vender isso no mercado. Então, se você quer saber como é que invade, olha lá, $500.000, você faz a invasão. Ah, mas o que isso implica? Imagina, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Várias empresas começaram a fazer reuniões de conselho para tomada de decisão importante e que pega uma empresa grande que tem ações na bolsa, uma definição de conselho pode mudar o valor da bolsa. E estão começando a fazer isso online. Imagina se com uma brecha dessa, você entra numa reunião de conselho dessa de uma empresa grande, descobre informações importantes para a estratégia da empresa e simplesmente chega para ela e fala, olha, fulano, eu estou sabendo disso que vocês vão fazer. Se vocês não me pagarem X, eu vou soltar isso para a mídia. E aí suas ações vão cair, você vai perder uma oportunidade comercial e assim por diante. Imagina o impacto nisso nas vidas da empresa. Então isso aqui é muito sério. Então esse foi um tipo de ataque que aconteceu. Outro caso que aconteceu, tá? Uma empresa no Brasil também teve as informações roubadas, na verdade a base de dados dela foi roubada e o hacker falou, você quer atuar de novo? E ela parou. Você quer os seus dados de volta? Tem que me pagar. Então vários serviços ficaram disponíveis para o mercado. Outro exemplo, que eu já estou deixando que é um exemplo público, tá? A Força Aérea foi alvo de tentativa de cyberataque. Então, assim, olha para você ver, a Força Aérea, uma empresa de segurança. Então, assim, imagina a segurança que tem em cima disso. Ela foi alvo também. Outro exemplo, a Globoplay. Os hackers invadiram a Globoplay e enviaram notificação em massa para os usuários. Mais um exemplo, tá? Hackers invadem o site do Tribunal de Justiça de Alagoas. E aí a gente tem N exemplos que a gente pode citar. Isso tudo acontecendo agora, em Covid. Por que isso? Mas sempre aconteceu, gente. Só que agora houve um crescimento enorme desse tipo de ataque. Então, tem um site que é da WebArcs, que ela está fazendo um mapeamento desses tipos de ataques. São ataques pequenos de intrusão, de roubo de informação, de malware, de ransomware, e eles estão fazendo notificação. Quantos novos, assim, a quantidade de coisa nova está surgindo, isso é deles, tá? Em outros sites tem mais coisas publicadas. Então, são exemplos de como esse tipo de crime está crescendo. Mas tá bom. Por que isso está acontecendo? Antes de falar disso, eu queria falar um pouquinho das algumas verdades que a gente tem no mercado que muitas vezes a gente ignora. Então, assim, é importante, são coisas que eu levo para a minha vida, conversando com outros CIOs, com outros heads de TI. Isso é um ponto super importante para a gente pensar. O primeiro ponto, que isso para a minha vida inteira valeu e ainda continua valendo, não existe segurança 100% segura. Isso não existe. Você pode fazer investimento de segurança que você quiser, que ela ainda não vai ser segura. Eu dou um exemplo simples, tá? A pessoa que implementou a sua segurança, ela sabe como burlar. Como é que você garante que a pessoa, mas vou colocar outro. O outro vai saber burlar. Então, assim, tem um conceito que quem vai guardar os guardiões? Tem a equipe de segurança da informação. Tá bom, mas quem guarda a equipe de segurança da informação? Tem uma da equipe. E quem guarda a outra equipe? Então, sempre vai ter uma brecha de segurança, na falha de segurança. O que a gente procura fazer nesse caso, tá? É fazer o melhor possível e começar a entender os pontos mais frágeis. Mas a segurança nunca é perfeita. Quanto mais visível, mais focado você será. E maior deverá ser o seu investimento em segurança. Então, quanto mais você é exposto para o mercado, mais ataques você vai sofrer. Então, vamos pensar nesse cenário. A gente está falando do mercado financeiro. Quais são as empresas no Brasil que são mais visadas? Onde que está o dinheiro? Onde que está o... Quando você pensa assim, poxa, uma empresa grande, logo vem os bancos aí. O mercado financeiro está pulsando. O mercado financeiro onde rola a maioria movimentações financeiras, dinheiro no Brasil. E é ali que eles querem invadir. Então, são as empresas mais focadas. E, em consequência, é onde que tem que ter um maior investimento de segurança. E hoje já tem um maior investimento de segurança ali. Mas muitas vezes a gente tem que estar preparado para as mudanças do ambiente. O que aconteceu agora com o Covid? Os bancos estavam ali fechados, então existia instituição financeira que você entra, o funcionário trabalhava com seu desktop, pendrive bloqueado, de forma nenhuma, eu fui conversar com um banco uns meses atrás, ele falou, de forma nenhuma a gente permite conexão VPN aqui, o funcionário tem que trabalhar aqui, deu problema 3 horas da manhã, tem que vir para aqui e trabalhar aqui. Muito bom, isso é legal. E agora, como é que faz? Que o funcionário dele não pode mais lá. Esse mesmo banco nos procurou há um tempo atrás e falou, eu estou com um problema. É um banco internacional, fala assim, a minha matriz proibiu os funcionários de pisar no escritório. Como é que eles trabalham? Eu falo assim, como toda empresa VPN, mas é proibido usar VPN. Opa, você tem um lock aí. Ou você libera a VPN para eles trabalhar, ou você libera o escritório. Não tem uma outra opção.
E eles têm que se adaptar. Mas será que eles estavam preparados, já que isso não era a política deles? Então, assim, você tem que estar preparado para as mudanças. Não é só pensar no dia a dia, pensar nas mudanças também. A maioria dos ataques é feita em estação de trabalho e não dos servidores. Não sou eu que estou falando isso, é o mercado. Tem N pesquisas na internet. Hoje a gente preocupa muito em resguardar os servidores, a rede e assim por diante. Mas você está preocupado com o seu funcionário, o seu colaborador, o terceiro que acessa a sua empresa? A maioria das falhas de segurança vem dali. Ali que é o ponto frágil. Porque o outro a gente já deu um foco muito grande. Agora a gente está dando um foco em cima desse. E não é só tecnologia, a gente vai entender que a gente tem, não é, tem que ter treinamento, tem que ter conscientização. As pessoas têm que saber o que é errado e o que é certo, senão elas vão falhar. A maioria dos problemas de segurança ocorre devido à falta de informação dos colaboradores. O seu colaborador sabe o que é um phishing? Sabe o que é um ransomware? Ele sabe quais os problemas que ele pode trazer para a empresa se ele clicar num link errado? Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode. Ele sabe que ele não pode passar a senha dele para outro colaborador, que isso é proibido. Isso pode gerar danos enormes para a empresa. Vou citar um exemplo que aconteceu com a gente. Tá? A gente foi atender um cliente e quando a gente chegou no cliente, a gente pediu um usuário para acessar as informações que a gente precisava dar um suporte para a rede dele. Quando a gente pede um usuário, eu estou entendendo que a empresa vai me dar um usuário com restrições limitadas para o que eu preciso fazer. A pessoa simplesmente fala assim, toma o meu usuário, ele é administrador da rede. Gente, isso é inaceitável. Mas seu funcionário, a falha não é dele, a gente treinou ele para saber que isso é inaceitável. Ele está preparado para isso? Normalmente as empresas demoram para descobrir o problema. Esse é um grande problema. Quando você tem um sequestro de arquivos, isso é normal, você não descobre no dia seguinte. Normalmente você descobre em 2 meses, 3 meses, 6 meses. E já ter o tempo do hacker tratar aquela informação, achar outras informações, entender outras coisas. Então, um hacker, quando entra na sua empresa, a maioria das vezes, a não ser que para um serviço, que é o que aconteceu num dos casos que eu coloquei ali, você não vai saber. Ele vai estar ali na sua empresa há meses trabalhando e já espalhou o que ele quis, já fez um ataque, já entendeu como ele pode fazer, já colocou uma atualização daquele ataque, já infiltrou de forma diferente, já colocou serviços internos funcionando. Então, quando ele entra na sua empresa, ele prepara tudo. Quando você fica sabendo, já está tudo comprometido. Teve um caso de um banco em São Paulo que a gente acompanhou, que quando eles descobriram, ele já tinha informações ali históricas, mais de 6 meses, que já não estava ali há muito tempo. E eles não sabiam. E o hacker já tinha tomado todos os cuidados de fazer cópias. E não é só roubar a informação. Pior do que isso, é roubar e divulgar essas informações. Imagina a informação sua sendo divulgada ali, aberta na internet. Esse é um dos crimes maiores que tem. É extorquir as pessoas pela informação. O maior risco é o que você não conhece. Quando você sabe um risco, você está tratando, você está monitorando. Desculpa, pessoal. Você está monitorando, você está acompanhando. Mas quando você não sabe o risco, esse é o pior. Então, quando você não conhece o seu risco, esse é o maior risco que você tem, os que você não sabe. E o mundo já mudou. O mundo já mudou há tempo, gente. A gente está falando já de teletrabalho, de trabalho remoto, de trabalhar em qualquer lugar. Olha as startups aí trabalhando com pessoas de vários países. Você tem empresas hoje que elas têm um CNPJ no Brasil, mas não tem nenhum funcionário no Brasil praticamente, está no mundo inteiro, na Índia, Canadá, está na Europa. O que a gente está esperando para mudar? Você está esperando o Covid chegar aqui e falar assim, fecha, ninguém trabalha aqui, se vira? Era isso que você estava esperando? A gente tem que dar um passo à frente. Você, como líder de TI, como profissional de TI, qual que é o próximo passo que você vai dar? Todo ano eu provoco a minha equipe nisso. Eu falo assim, tá bom, gente, a gente está bem aqui. Mas qual que é o próximo passo? O que vem ano que vem? O que vem depois de ano? O que as empresas estão fazendo? O que os líderes de mercado estão fazendo? O que a gente pode mudar? Então, assim, por vários anos eu passei por isso. Um exemplo clássico disso é e-mail. A gente tinha aqueles servidores Exchange dentro de casa. Aí, quando eu falei na empresa, eu falei assim, a gente vai migrar todo o nosso Exchange para a nuvem. Você está maluco? Você vai tirar daqui? Onde você vai colocar? Num data center, você não sabe onde que é? Gente, isso é realidade. Aí nós fizemos a migração, funcionou, nunca tivemos problema. Temos grandes players nos apoiando. E hoje todo mundo faz esse movimento. Então, veja as tendências de mercado, veja que tem. E não espera acontecer alguma coisa para você mudar, não. Não fica preocupado com o que você já fez. Preocupa com o que vai vir. Esse é o maior recado. Quais são as nossas maiores preocupações? O que a gente tem que ficar de olho, tá? Primeiro, como garantir que o meu colaborador não vai fazer a coisa errada? Você lembra que o maior ponto de falha são as pessoas, são as pontas?
Então, o que você vai fazer para não deixar ele errar? A culpa não é do seu colaborador, é você que não está dando a atenção correta. Então, o que você vai fazer para isso? Como você vai garantir que um hacker não vai entrar na sua empresa? Como é que você vai tomar as ações necessárias para evitar isso? De novo, segurança não é 100%. Se um hacker, o hacker que eu falo, um hacker bom, quiser entrar, ele vai entrar na sua empresa. Ele vai entrar, de uma forma ou de outra ele vai. Nem que ele sequestre alguém da empresa, ele vai conseguir entrar na sua empresa. Então, assim, o que você está fazendo para tratar isso? Tem algum servidor publicado diretamente na internet? Tem empresas que falam comigo, não, eu não tenho risco, eu só tenho acesso à internet, não tem nada publicado, o Firewall barra todo o tráfego de entrada, ok, tá bom. Mas você vai conseguir viver assim a vida inteira? Hoje é quase impossível você não ter nada na internet. Então tá, você está dando o cuidado necessário ao que está publicado na internet, porque ali você tá na... A sua porta está direto para a rua, você não tem um portão, não tem nada. Você está permitido ali você tem a chave, tem tetra-chave, tem o que for, mas o cara sabe por onde entrar. Você está tomando esses cuidados? Tem pessoas fora da organização com acesso à minha VPN? Exemplo, tá, nesse momento de crise, várias vezes, todo dia eu recebo assim, olha, eu preciso que o cliente tal entre na nossa empresa e faça esse acesso. Preciso que o fornecedor fale, não, peraí, eu sei de onde o fornecedor está, ele me garante que a rede dele está segura e não está entrando. Quando eu coloco ele na minha rede, como é que eu confio? Então, assim, tome muito cuidado quem você vai dar. É dar um crachá de entrada na sua empresa. Eu pergunto para ele assim, você dá um crachá para entrar de qualquer fornecedor na empresa? Qualquer pessoa, qualquer cliente pode chegar aqui na minha empresa e entrar? Não. Ele tem que ter autorização, tem que entrar, ele é acompanhado. Então, por que eu vou dar acesso à minha rede? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado quem tem acesso à sua rede. Os meus colaboradores têm mais permissões que necessário. Esse é um erro clássico das empresas, tá? Você chega na empresa, um monte de gente com acesso administrador, um monte de gente que faz tudo. Gente, tem que inverter isso. O acesso é o seguinte, o mínimo necessário para a pessoa funcionar. Eu sou uma pessoa super sistemática nesse processo e várias vezes eu chego na empresa e mando cortar acesso de várias pessoas. As pessoas reclamam, mas isso é um excesso de dizer. Eu prefiro errar pela falta de permissão do que errar pelo excesso de permissão. Então, assim, valide se os seus profissionais estão com a permissão necessária. Exemplo, tá? Quando eu tenho um processo da empresa, quando eu tenho um funcionário e troco de uma área para outra, o que a gente faz? Apaga todas as permissões dele e dá as permissões novas. Isso é um processo simples. Várias empresas, o que fazem? Dá as permissões novas para ele fica acumulando as antigas. É uma falha enorme de permissão. Todos os seus equipamentos de segurança estão atualizados, estão ok, estão monitorados, estão com as melhores práticas configuradas. Você fez um processo, isso é o básico, tá? Você comprou os equipamentos, colocou eles funcionando da forma certa. Vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente. Tivemos um cliente que foi atacado por um hacker. Quando ele falou assim, mas cara, não tem, cadê o Firewall? Ah, não, essa máquina específica não estava no Firewall. Putz, não faz sentido nenhum. Você fez o investimento, você tentou. Como é que você deixa uma máquina fora do Firewall? Como é que você deixa uma porta aberta que ela vai permitir um hacker acessar? Então tome muito cuidado. E de novo, o item de cima, feche tudo o que você puder, vai para o restritivo e vai liberando, avaliando, fazendo cada mudança de acordo com o necessário. E extremamente necessário. R pelo excesso de zelo. Como tratar processo de agilidade? Isso é uma pergunta que me aparece o dia todo. Fala assim, gente, mas tá bom, eu tenho problemas, eu preciso resolver rápido, tem que ter agilidade, o mundo é ágil, hoje tem que ser ágil, tá? Mas eu tenho processos, eu tenho que fazer Gmood, eu tenho que fazer, gente, uma coisa não pode atrapalhar hoje, tem que ter processo, o processo tem que funcionar, tem que oficial, mas tem que ter agilidade também. Você tem que ter os dois, não dá para ter um outro, eles não são excludentes, ou você vai ter um ou vai ter outro, não, você tem que ter os dois e tem que funcionar bem. Então, isso aqui é super importante. Um exemplo, tá? Aquele primeiro exemplo que eu dei da empresa de vazamento da empresa de videoconferência. Ela teve um problema e resolveu logo em seguida, 1 ou 2 dias depois. Super ágil. Imagina se ela vai fazer todo o processo de analisar, de teste. Tem hora que a gente tem que ter agilidade, tem que resolver o problema. Teve um furo de segurança, a primeira coisa que você faz, tira os acessos. Tira os acessos, analisa e depois volta aos pouquinhos. Então, você tem que ter agilidade, tem que entender. Ah, poxa, preciso fechar uma VPN urgente com data center tal. Opa, vamos fechar, é importante para a empresa, vai trazer resultado, vai trazer dinheiro. Tá bom, mas vamos seguir o processo. Vamos fazer análise, vamos definir quem vai ter acesso. Como eu vou fazer o bloqueio para um lado não interferir no outro. Então, processo e agilidade tem que andar juntos, eles não podem andar separados, tá? Qual a complexidade do meu ambiente de conectividade? Eu vejo cada cenário, cada desenho de arquitetura de rede, de conectividade, de internet, de links,
E muitas vezes a solução mais simples, ela atende o que você quer e ela é muito fácil. Quando você aumenta a complexidade, muitas vezes as pessoas não sabem o que tem ali e você abre um monte de brecha de segurança. Já fui em várias empresas que a gente começa a estudar a conectividade e aí chega assim, oh, poxa, mas tem um link banda larga aqui que está aberto e conectando essa rede. Não, isso aí é quando a gente precisa fazer um download. Eu falei, mas peraí, mas ele não passa pelo Firewall? Não. Opa, tá vendo? Mas ninguém sabia desse link? Não, porque isso aqui alguém ligou há 10 anos atrás e deixou aí, a gente paga todo mês. Gente, cuidado com a complexidade. Revise o seu ambiente de conectividade. Entenda se ele é realmente necessário e se ele está fechado certinho. O meu colaborador pode ter o equipamento perdido ou roubado? Pode. Você vai ter o equipamento do colaborador perdido e roubado. Como você, como rede de TI, como profissional de TI, está tomando cuidado disso? Eu já tive meu notebook roubado. Vários funcionários da empresa já tiveram notebook roubado. E você sabe o que a gente perdeu? Nada. Nós não perdemos nada, não comprometemos nenhum dado da empresa. Por quê? Porque a gente tem políticas e tecnologia. Então, se você tem que estar preparado, uma hora ou outra equipamento da empresa vai ser roubado. Você está preparado? O físico, o equipamento físico é o menor das perdas. Modo a perda é o que você pode comprometer de informações para a empresa, ou o que você pode perder de informações valiosas se você não tomar as medidas certas. Bom, baseado nessa, tem N outras preocupações que a gente tem, mas essas eu elenquei como as principais. O que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? O que eu recomendaria que vocês fizessem a partir de amanhã? Tá? Primeiro, esteja preparado para a modalidade Anywhere Office. Não é mais Home Office, é Anywhere Office. Hoje pega o cenário atual de Covid. As pessoas não estão trabalhando só em casa. Várias pessoas foram para a casa da mãe, porque a mãe muitas vezes é idosa. Várias pessoas foram para sítio. Várias pessoas foram para a praia de campo e assim por diante. E o mundo vai ser assim cada vez mais. Você não vai ter que trabalhar ou na empresa ou na sua casa. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Então, esteja preparado para isso. Você, como provedor de tecnologia para a sua empresa, você tem que estar preparado para isso. Isso envolve 3 pilares, tá? Tecnologia, e existe tecnologia que garanta isso. Pessoas, treinamento, capacitação, orientação, suporte e conhecimento. Você tem que ter conhecimento do que você está fazendo. Não é só deixar o profissional ir, você tem que ter conhecimento do que ele está fazendo, o que ele pode fazer, até o limite que ele vai e como é que faz. Exemplos, tá? Na empresa a gente tem situações que não precisam de VPN. Exemplo simples, usar o e-mail. Nós usamos uma solução de mercado, um Office 365, um G Suite, e você consegue ter. Eu não preciso de VPN para isso. Eu acesso o celular, tem todas as restrições e todos os controles. E eu tenho um player gigante atrás me garantindo a qualidade daquilo. Mas eu tenho situações que é só via VPN. Eu preciso fechar uma VPN para fazer isso, porque essa situação ele está conectando não um serviço SaaS, ele está conectando na minha rede. E aí eu preciso garantir um monte de coisa. Preciso garantir se o computador dele está seguro, tem um antivírus seguro, tá aí. E eu preciso ter tecnologia e players grandes me ajudando nesse acesso. Eu estou monitorando. Todos os computadores que acessam a nossa VPN, eles têm um agente que fica monitorando tudo que está instalado nele. Então, assim, temos que evoluir a tecnologia para ter controle, tá? Então, esteja preparado. Isso não vai mudar, isso vai evoluir cada vez mais. Amplie a conscientização dos colaboradores sobre risco de ataque cibernético. E aí existe N riscos, tá? Façam campanha, tenham comitês de segurança da informação, tenha área de segurança, contrate empresas de fora, tem treinamentos online que as pessoas podem fazer, tem N material do mercado. Pega o material, começa de início e vai ampliando, vai tirando dúvida, vai acompanhando e assim por diante. Mas é importante que os colaboradores entendam o que é segurança da informação e saibam o que pode fazer ou não. Isso é super importante. Transite documentos da empresa apenas por e-mails ou ambientes colaborativos. A gente está falando assim do Google Drive da vida, do OneDrive da vida, do Dropbox. Tenha um ambiente para isso. Evite que as pessoas fiquem mandando isso via um ambiente não oficial da empresa. Então, na empresa, a gente tem uma política, por exemplo, que é proibido você usar e-mail que não seja o da empresa ou um ambiente de colaboração corporativo. A gente tem política, por isso a gente paga para ter ferramentas, para ter suporte, não é grátis, a gente paga para ter o player grande ali nos sustentando, para a gente ter isso. Isso é super importante. Aqui, vazamento de documentos, informação grandes. E aqui o hacker pega muito, tá? Como é que ele rouba a informação que está no computador da pessoa? Isso é muito fácil de fazer. Então, se você não tem ambientes seguros, vai ter problemas e até de perda de arquivos. Permita que apenas os dispositivos previamente aprovados pela TI possam conectar à sua rede corporativa. Então, de novo, tecnologia. Como é que você valida? Pode ser até pessoal, pode ser o BYOD.
Pode ser o equipamento da pessoa, mas você tem que certificar que aquele equipamento é seguro, ele está com antivírus, ok? A VPN, quando você fecha, ela corta os outros acessos. Mesmo na VPN você tem restrições, então você precisa garantir isso. Restringe os direitos de acesso dos usuários que se conectam à sua rede corporativa. De novo, tem uma política restritiva. Menor acesso possível para cada funcionário. R por não dar acesso. Não R por dar muito acesso. Então, se a pessoa é gerente, mas ele não precisa ter esse acesso, tira o acesso dele. Isso é um ponto de falha. Se amanhã a conta dele é roubada, ele pode ser usada para fazer um acesso indevido. Então, assim, tenha políticas para restringir o máximo possível os acessos. Crie mecanismos que permitam recuperar dados perdidos ou alterados. Então, assim, parte do pressuposto que seus dados vão ser roubados ou vão ser acessados. Como é que você recupera isso? Você tem que pensar no pior cenário. Então, assim, backups, retenção de backups, história, você pega uma ferramenta igual SharePoint, igual Google Drive, ela tem histórico dos documentos. Então, se alguém entrar ali e criptografar um documento, eu simplesmente chego ali e mando voltar o histórico. Um exemplo, tá? O meu repositório de documentos da empresa, ninguém apaga documento. Ninguém apaga documento. Histórico eu tenho por muito tempo de alteração de documento. Por que isso? Porque não é necessário. Hoje espaço na internet é uma coisa super tranquila. Então, se mantenha as políticas de forma que você tenha como recuperar os arquivos. Tenha cuidado especial com seus servidores publicados na internet. Muita atenção nesse ponto. Dê preferência a serviços SaaS de players conhecidos. O SaaS já te dá um monte de camadas de segurança que normalmente você tem. Então, hoje a gente tem uma política, se tiver SaaS, a gente vai contratar SaaS. E ele me garante a segurança. Eu posso até perguntar ele como faz. Mas a maioria dos players grandes já estão preparados para isso e estão melhorando a tecnologia de segurança muito mais rápido que você. Reveja a política de senha, isso é básico, mas eu acho importante colocar aqui. Gente, política de senha, trocar de senha de 3 em 3 meses, senhas fortes. Outro ponto importante, utilize múltiplos fatores de autenticação para logar na rede corporativa. Isso não é um excesso de burocracia, não. É super importante. Quando um hacker roubar a senha do funcionário, a primeira coisa vai chegar lá no smartphone dele e autoriza. Opa, peraí. E se ele não tivesse, se ele tivesse de férias? Ele nunca ficaria sabendo disso. Instale as atualizações mais recentes dos sistemas operacionais e de aplicativos. Gente, rede atualizada, servidores atualizados, máquinas atualizadas. Os grandes players se preocupam em te mandar atualização para fechar a brecha de segurança. Mas se você não está atualizando, o que adianta eles fazerem o trabalho? Então, mantenha tudo atualizado. Estabeleça um plano de resposta a incidentes de segurança adaptado às situações de trabalho remoto. Então, assim, no caso da Sinqia, o nosso plano de contingência era trabalhar remoto. Funcionou perfeitamente. Está 100% da atividade da empresa trabalhando remoto. Mas a gente tem outros planos se isso não funcionar. A gente tem ambientes alugados que a gente pode mandar os funcionários em várias cidades no Brasil. Temos escritórios espalhados em várias cidades do Brasil e temos, inclusive, fora do Brasil, se for necessário. Então, você tem que ter um plano de incidente preparado para essas situações. Seja ágil, criativo e adaptável. Esquece a síndrome de Gabriela. Ah, mas a empresa é assim, ela funciona assim, a gente não vai mudar. A gente funcionou assim a vida inteira. Esquece isso. A tecnologia muda muito rápido e cada vez vai mudar mais rápido. Você vê o Covid, várias empresas pensando, eu estava discutindo como é que trabalhar home office, como é que de um momento para o outro, todo mundo teve que mudar. Quem estava preparado foi super tranquilo. Quem não estava está sofrendo. A gente está numa situação agora quase retornando no final do Covid e várias empresas estão ligando para assim, o que vocês vão retornar? Eu falei, para que eu vou retornar? Eu estou funcionando muito bem desse jeito, estou com um ganho de produtividade que é importante para a gente, ou seja, a gente não teve perdas, a gente está conseguindo manter ali. Então, para a gente está super tranquilo o ambiente, podemos manter assim. Você vê vários bancos anunciando aí que eles não vão voltar, a XP anunciou mês passado que eles vão manter uma parte até dezembro em home office. Várias empresas estão divulgando aí, gente, é quem estava preparado. Se você não estava preparado, deve estar sofrendo. Mas não volte atrás, aproveite o momento para se adaptar, para você começar, evolua, não dê um passo atrás, porque isso pode acontecer de novo. E, de novo, a gente está falando em retomar, mas a gente não sabe quando que a gente vai tomar 100%. Algumas empresas falam só em dezembro, outras empresas falam em julho, outras empresas falam em agosto. Não sabemos. Então, não sofra, comece a achar soluções, comece a se adaptar para o momento atual. E tenha bons parceiros para te apoiar. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Quem trabalha comigo, as empresas que trabalham comigo, sabe? Eu sempre falo de parceria. Assim, a gente não sabe tudo. Eu não sou especialista em segurança da informação, a minha empresa não é especialista. Eu não sou especialista em cloud, eu não sou especialista em nada, mas eu tenho bons parceiros que me sustentam o tempo todo.
Isso é super importante. Eu tenho parceiro de segurança da informação, tem parceiro de cloud, tem parceiro de produtividade. Então, eu sempre tenho um parceiro, e parceiros grandes, que eu sei que eu posso contar com ele a hora que for. Então, assim, tem a empresa para, tipo, não veja as empresas como seu fornecedor que só quer tirar ele. Trate ele como parceiro. São as empresas que vão estar do seu lado no momento de crise. Isso é importantíssimo. E eu acho que faz a maior diferença, porque é eles que vão apontar seus erros, é eles que vão falar o que você precisa fazer e eles vão te ajudar a implementar. E se for parceria mesmo, vai ser sucesso, vão fazer até um case depois. Então, tenha bons parceiros para te apoiar. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. O nosso tempo é curto, então tentei resumir de uma forma muito rápida aqui. Gostaria de deixar meus contatos, fiquem à vontade para me mandar e-mail, incluir no LinkedIn, mandar mensagem. Estou à disposição, tá? E espero podermos conversar mais sobre o assunto. Muito obrigado. Grande abraço.